Hoje no Condomínio Descomplicado é dia de falar de perícias técnicas de engenharia. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Um oferecimento. Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Alma Condos. Uma solução completa e sem pegadinhas. Acesse o nosso site e solicite uma demonstração. Alma Condos, administração de condomínios com fluidez e simplicidade. Vertex, limpeza profissional. Seu condomínio não fica limpo? Quer baixar o consumo de água e gastos extras com produtos de limpeza? Quer evitar problemas trabalhistas? Já ouviu falar em engenharia da limpeza? Muito prazer, somos a Vertex. Limpeza profissional. Crenque Brinquedos. Deixe sua área de lazer muito mais divertida com a Crenque Brinquedos. Tenha um projeto personalizado para seu condomínio, com brinquedos certificados, modulares e super resistentes. Visite nosso site www.crenque.com.br. Apoio Jornal dos Condomínios. Para tratar desse assunto, eu estou aqui com o Mário, que é engenheiro especialista em patologias construtivas. Mário, muito obrigado por estar aqui com a gente no Condomínio Descomplicado. Mário, qual é a importância de que o condomínio contrate um engenheiro para a elaboração de um laudo técnico de engenharia diante da ocorrência de manifestações patológicas? Boa tarde, Gustavo. É importante, desde que o condomínio é constituído, né, que o condomínio já tem essa ciência de quais serão os gastos, né, com prevenção de manifestações patológicas. E também que o condomínio, ao longo do tempo, conforme essas manifestações apareçam, o condomínio vá verificando de quem é a responsabilidade. Qual é a causa, qual é a tendência, qual é a urgência disso e também qual é a responsabilidade, né? A gente tem vícios aparentes e vícios ocultos, né? Existe uma diferença normativa de garantias, mas de qualquer forma, qualquer que sejam os vícios, existem alguma responsabilidade, seja do condomínio, seja da construtora, seja muitas vezes também de um próprio condômino. E qual é o risco, Mário, de nós encaminharmos uma notificação extrajudicial para a construtora, por exemplo, e não termos um laudo técnico de engenharia que aparelhe isso? O que pode acontecer em função dessa situação? Correto. A questão dos prazos, né? A NBR 15575 prevê os prazos de garantia, né? Normalmente se convenciona muito nos 5 anos, mas as garantias elas podem ser menores e para alguns casos, especialmente em vícios ocultos, ela pode ser bem maior, né? Então a gente tem todos esses prazos a se cumprir e também a gente tem a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade? Pode ser do condomínio por uma falta de manutenção, pode ser que algo que o próprio condomínio tenha feito seja a responsabilidade disso. Então, especialmente por isso, prazos e responsabilidades, por isso que é importante que se tenha alguém, né, se tenha um engenheiro ou arquiteto que possa acompanhar esse processo para ver se realmente é normal que se parta para algo judicial ou se pare um pouco antes. E em se tratando de processo judicial, digamos que o condomínio resolveu ingressar com a demanda judicial após ter notificado a construtora, mas ele não tem um laudo técnico de engenharia. O processo corre risco de ter um insucesso? Com certeza. Inclusive, eu já verifiquei casos de conhecidos meus que o condomínio colocou no processo itens que não competiam à construtora. Desde, por exemplo, vou citar um exemplo assim, que é cabos de dados, aquele cabo que vai a empresa lá e instala, né? E o condomínio colocou tudo isso no processo, além de ter colocado valores que não eram valores de mercado, e o condomínio, em primeira instância, acabou perdendo esse processo, né? Então, é importante que se tenha esse acompanhamento e que o próprio síndico tenha noção e que passe essa segurança aos condôminos de que não, é importante ou não é importante. O laudo ajuda a trazer essa segurança para o síndico. Uma pergunta que sempre fazem para nós. O condomínio precisa contratar um laudo técnico de engenharia para quê? Uma vez que o juiz já vai definir, vai nomear um perito. Qual é a diferença do trabalho de cada um desses atores? O primeiro ponto é esse de saber se deve se avançar ou não para uma perícia judicial. Esse ponto já muitas vezes é suficiente para saber se o condomínio vai realmente ter razão nisso, ou se ele já deve consertar o que tiver de manifestação, ou se ele não deve. Esse já é o primeiro ponto.
né? O segundo ponto é que ele também está resguardando o condomínio com mais uma opinião técnica sobre aquele caso, né? Então, o condomínio ele vai ter a certeza, né, de que aquela perícia está sendo feita da maneira correta, ou que pode ter até mesmo algum engano do entendimento do processo, né? Até mesmo no próprio processo pode existir algum engano, né? E aí o condomínio vai ter também um assistente técnico que vai analisar todo o processo, além de analisar essa perícia, né? Essa perícia feita previamente, e isso vai trazer dados técnicos importantes para que o processo se desenvolva. Sabemos que num processo judicial nós precisamos perguntar ao perito. É fundamental que nós tenhamos o acompanhamento de um assistente técnico aqui. É recomendável que o condomínio trabalhe nessa elaboração de quesitos sem o respaldo de um acompanhamento técnico, de um engenheiro, de um arquiteto, de um patologista? Eu considero fundamental que se tenha esse acompanhamento técnico, né? Os quesitos, eu também faço algumas perícias judiciais, né? Também tem essa função e normalmente isso é um grande norte para o perito, né? Quais são os quesitos, o que as partes querem entender do processo, o que eles precisam saber. Então, os quesitos, eles são um resumo, uma tradução daquilo que o processo está pedindo. Mário, eu agradeço a sua participação aqui no nosso quadro Condomínio Descomplicado e na próxima semana nós nos vemos. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho.